Fala galera, Gen.V chegou ao final da sua segunda temporada, preparando muitos elementos para a quinta e última temporada de The Boys, que estreia agora em 2026. E galera, seguindo a cobertura de Gen.V aqui no canal, saiu uma lista do Collider, tá? Apontando 8 falhas na trama desta segunda temporada. Então assim, ó, vamos detalhe a detalhe, item por item, para a gente ir entendendo o que eles apontam como falha. E já peço também para vocês colocarem nos comentários se concordam ou não concordam, o que vocês acham sobre cada um apontado aqui nessa lista deles, tá? A primeira que eles colocam, cara, é o Rufus ainda ser permitido no campus. Para quem lembra, né, o Rufus teve ali uma parte do seu corpo, um membro do seu corpo ali retirado pela Marie, ainda na primeira temporada, e ele está nessa segunda temporada aqui, e também tem uma importância justamente no episódio final, porque como se fosse uma conclusão de arco do personagem, onde ele agradece aos antigos desafetos ali por terem o ajudado e por terem salvo também a sua vida ali. É óbvio que muito, tá? E isso é um ponto importante que não tem como deixar passar. Tanto o Michelle Zucchetas, tá? Quanto o Eric Kripke, tá? O showrunner do universo de The Boys e a showrunner de Gen.V, comentaram antes da estreia da temporada que muito da trama teve que ser ajustada, obviamente, por causa da tragédia que aconteceu com Chase Perdon. Então, alguns elementos pra mim, tá, eles até passam porque é difícil, cara, tu conseguir ajustar a trama sem perder uma linha narrativa que tu já tinha pensado, porque tudo, obviamente, tem que levar sempre para o que vem pra frente no universo, que é a série principal e a conclusão da série principal. Então, algumas coisas, assim, elas podem ser consideradas falhas, mas eu sempre tenho esse asterisco, tá, colocado também, assim, pela dificuldade toda que eles tiveram que simplesmente, cara, resolver durante a temporada. Esse aspecto do Rufus aqui, ele não é algo que me traz uma surpresa como um problema, tá? Porque é um personagem importante para a primeira temporada, em certo aspecto, obviamente. Então ele estar ainda dentro do campus, ele não é uma falha, entendeu? É algo que diz muito mais sobre o próprio campus, como a maneira como o campus funciona, do que realmente uma falha narrativa, entendeu? Uma falha de construção de segunda temporada. Próximo da lista, galera, eles colocam o quê? O bunker do Stan Edgar, tá? E eles até colocam assim, ó, parece que alguém como o Capitão Pátria poderia facilmente farejar este lugar se realmente quisesse, tá? Encontrar o lugar que é onde o Stan Edgar está escondido, onde os personagens são levados por ele lá. Ele e outros poderiam facilmente entrar com força sobre-humana. Talvez Stan Edgar esteja tão confiante porque sabe que ninguém está procurando por ele, então não tem nada a temer. Mas o fato dele ter criado tão despreocupadamente um bunker complexo que ninguém conhece nem viu sendo construído parece improvável. Eu acho que é muito mais por um lado, tá? Também não vejo esse aspecto aqui como um problema na trama, tá? Porque eu vou muito mais por esse primeiro lado que eles até sugerem aqui, justamente ele não ser considerado um perigo para, principalmente, o Homelander, para que ele fosse, né, impedido de fazer o que ele está fazendo e tudo mais. E até, para mim, seria um problema maior, já que a gente está falando do Edgar, do porquê que ele não aparece novamente nesse final de temporada. É óbvio que ele vai estar no final junto com a Zoe, né, no final de The Boys na próxima temporada. Isso é óbvio, entendeu? Que ele tem já claro qual é a sua motivação. Ele quer retornar ao poder da VOT. Mesmo assim, cara, eu não vejo como um problema a maneira como ele está colocado no momento que a gente vê ele em Gen.V. Mas galera, vamos colocando nos comentários o que vocês acham ponto a ponto de cada item colocado nessa lista aqui. Aqui eu acho um problema, tá? Que é o sexto da lista, eles colocam, cara, o Godolkin não descobrir que a polaridade pode bloquear o seu poder. Esse fator, tá, ele é bastante curioso. Porque a gente pode pegar assim, tá, mas o Godolkin, ele só realmente recupera ali, né, a sua real faceta, digamos assim, depois que a Marie pega e consegue regenerar ele. Beleza. Só que por muito tempo o Godolkin esteve presente no controle de outros, e é por caminho de outro, né, quando ele está dominando o Doug, ele está lá como Cypher, que realmente isso surge pra gente, né? E ao mesmo tempo surge para o próprio Cypher, consequentemente para o próprio Godolkin. Quando tem aquela luta entre o Cypher e o Polaridade, que isso realmente é descoberto. Então, como se passaram muitos anos, esse fator aqui como uma realmente quebra, uma ruptura que tem, né, no poder do Godolkin, era algo que já deveria ter tido algum tipo de conhecimento por ele, até para conseguir evitar. Ao mesmo tempo, se não tivesse esse ponto de ruptura, dificilmente teria como tu conseguir impedir o Godolkin de, a pleno,
dominar a Marie e levar todo o seu plano para frente, que era justamente, cara, fazer toda a questão de limpeza do rebanho, chegar até um ponto onde conseguiria ter a Marie ao seu lado, ir contra o Homelander e dominar o Homelander, e daí era toda aquela questão que eu já conversei antes sobre o domínio da humanidade por completo. Então, assim, eu acho esse um problema, não acho esse uma falha, tá? Porque tem algumas coisas dessa temporada que elas são um pouco mais corridas e pulam um pouco o ponto de ter realmente esse preenchimento de lacuna, tá? Que são realmente o roteiro explicar algumas coisas como acontece. Vamos seguindo a lista, tá? Esse aqui é um ponto que precisava ter uma explicação, que é o quinto da lista, tá? Como um Godolkin queimado foi parar no corpo do Dr. Fielder? O que a gente sabe? O início do último episódio, ele conversa diretamente, né, com uns segundos depois do que a gente viu no prólogo da temporada do primeiro episódio. A gente vê que o Godolkin pega, injeta nele composto, ele ganha os poderes e logo depois ele acaba sendo queimado, mas é por causa da injeção do composto, mais que ele acaba sobrevivendo. O Dr. Fielder é, pelo Doug, né, dito que foi o primeiro personagem que realmente o Godolkin pega e tem um domínio. E depois do Dr. Fielder, isso é passado para o Doug, inclusive o Doug acaba, né, quando vai se intitular ali, realmente se tornar esse Cypher, ele vai e assassina o Dr. Fielder. Quando que isso aconteceu, entendeu? Como que foi parar? Como que o Godolkin consegue parar no corpo do Dr. Fielder? E esse primeiro ponto, tá? Isso realmente não é explicado, porque por mais preenchimento de lacuna que esse último episódio faz em questão do Godolkin, como ele sobrevive, como é que aconteceu esse fator, e coloca realmente o personagem do Doug naquele primeiro momento do episódio que a gente tem, tá? Deitado na cama e contando o que aconteceu com ele para ele estar dominado pelo Godolkin. Ao mesmo tempo, algumas coisas ficam em aberto, sim. Até eles colocaram aqui, ó. Sabemos pelo Cypher que o Godolkin acabou controlando o corpo de um homem chamado Dr. Fielder. Mas como ele chegou daquele ponto até estar vivo e na mente desse homem? O Dr. Fielder deve ter saído... na verdade, deve ter sido outro médico presente na sala, que de alguma forma sobreviveu. Aí tá voltando a questão dos cientistas colocados lá no prólogo da temporada, tá? Acredito que ninguém sobreviveu lá, então, para mim, o Dr. Fielder não estaria lá. Como esse homem o salvou de ser consumido pelas chamas e como Godolkin conseguiu usar o poder de controle mental estando tão incapacitado? Esse ponto é muito importante. Além disso, onde estava o corpo de Godolkin durante todo esse tempo? Na mesma câmara da casa do Dr. Fielder, então aquela casa talvez seria do Dr. Fielder, a logística dessa transferência foi convenientemente omitida da história. Esse ponto, para mim, cara, realmente concordo muito com essa parte aqui que eles colocam nessa lista, tá? Realmente é algo que não está explicado. Quarto da lista. Por que o Godolkin não conseguiu controlar a Marie através do Cypher? Para mim, isso aqui não é uma falha, porque é tudo uma questão do processo da evolução que vem através do treinamento, que vem colocar, né, a Marie sempre numa situação limite, para que esse poder realmente seja desenvolvido até chegar no ponto que a gente vê no último episódio, depois de tudo acontecido. Então, não vejo isso aqui realmente como um problema, tá? Porque o Godolkin, naquele momento que ele domina a Marie já está num ponto mais extremo da sua capacidade, e naquele momento o Godolkin acha um ponto de ruptura. E é a partir dali que ele consegue realmente acessar essa chave, digamos assim, e ter o controle da Marie. Que seria um passo para ele dentro dessa parte toda de, cara, fazer o experimento, o treinamento, conseguir realmente ter esse processo de evolução lá na frente, chegar e conseguir, né, ter o controle sobre o Homelander. Então, é um processo de evolução pro próprio Godolkin, como a gente vê acontecendo no episódio. Não é só na questão, né, dele quanto o Cypher conseguiram na Marie. Esse processo de evolução acontece em ambos os personagens. Então não vejo isso realmente como um problema, uma falha narrativa, tá? Número 3 da lista. A Mana Sábia não entendeu o plano do Godolkin. Aqui tem um ponto sobre a Mana Sábia, tá? Olha o que eles colocam. Talvez ela achasse que ele realmente queria dominar o mundo dos supers, o que parece ser o objetivo dela também. E ela não se importava com ele se livrando dos humanos. Mas ela traça um limite na eliminação dos supers. Mas o Godolkin não escondia o fato de que queria eliminar os supers mais fracos enquanto estivesse no corpo do Cypher. Como ela, a pessoa mais inteligente do mundo, não percebeu isso? E por que ela se uniria ao Homelander sabendo que ele era tão maligno quanto ele e disposto a matar sua própria espécie também? Os espectadores deveriam acreditar que ela estava cega de amor ou paixão por Godolkin? Galera. É a fraqueza da Mana Sábia
tem algumas coisas já colocadas sobre isso, tá? Sobre esse aspecto dela na quarta de The Boys, e aqui isso volta, porque ao mesmo tempo a gente não tem nenhum tipo de menção a como que acontece a aproximação da Manasávia com o Godolkin ainda na forma do Cypher. Isso a gente não tem informação. Não é algo que a temporada se preocupa realmente em contar, e acredito que The Boys não vai se preocupar mesmo com isso, tá? O momento de explicação era agora em GNV. Como eles não colocam isso, esquece, passou, tá contada a história do jeito que tá, ficam sim essas lacunas, como essa aqui da Manasávia com o Godolkin lá de trás, e segue em frente com a história, tá? Mas ela não ter percebido, é óbvio que tem essa questão toda da fragilidade, como o Godolkin chama, lá na cama, junto com a Manasávia. A fragilidade pode ter deixado ela cega, ou seja, é um ponto de ruptura que a personagem tem, é uma fraqueza que a personagem tem. E é algo que o próprio Godolkin aproveita, porque a Manasávia não consegue enxergar além do plano dela. Isso, para mim, é muito mais uma falha da personagem, como ela realmente age, do que realmente uma falha narrativa da série. Para mim, a falha narrativa da série é como que aconteceu essa conexão entre Manasávia e Godolkin. Mas é óbvio, galera. Quem discorda, coloque embaixo nos comentários sobre se acha ou não acha uma falha narrativa essa questão da Manasávia. Número 2 da lista. A forma como acontece a evolução do poder das habilidades, né, da Marie. Aí que tá, galera, tá? Eles até colocam no texto aqui, ó. Mas recuperar as habilidades de controle mental da Kate e curar a polaridade não teve nada a ver diretamente com o sangue. A menos que ela pudesse, de alguma forma, controlar o composto V no sangue delas para ajudar a curá-las. Parece confuso e estranho que seus poderes tenham se tornado tão abrangentes sem nenhuma outra indicação de que ela deveria ser algum tipo de curandeira. É a maneira como a série acha colocar esse desenvolvimento dos poderes da Marie, tá? Eu acho que a temporada ela até explica passo a passo de como que vai tendo essa evolução. E também essa questão do composto colocado no Cypher, e inclusive da Marie não enxergar o composto do Cypher. Isso vão voltar lá naquele momento todo em que está tendo aquele plano todo para conseguir, né, ter algo contra o Cypher, que a Kate ela se coloca para tentar, inclusive, e vai acontecer a luta entre a Marie e a Jordan. Então, esse detalhe todo, para mim, ele até está explicado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a situação limite da personagem, até que ponto que vai os seus poderes, fica um pouco mais claro com o encerramento da temporada. E que ela, sim, é capaz de trazer alguém de volta à vida. Mas, galera, talvez esse não seja ainda o definitivo de um limite dos poderes da Marie. Coloque nos comentários, galera, se vocês acham isso um problema, uma falha da temporada ou não. Aqui para mim é um problema, tá? Que é um da lista deles aqui. Primeiro item. Cypher sendo o Dr. Gold quando ele também era o Doug. A maior incógnita para sobre Cypher. É explicado no final que ele é apenas um cara chamado Doug, que costumava consertar videocassetes. Um cara comum. Depois de ser chamado para um trabalho no asilo de um idoso chamado Dr. Fielder, ele foi de alguma forma assumido pelo Godolkin. Ele foi forçado a matar o Dr. Fielder e Godolkin passou a controlar o corpo e a mente do Cypher desde os anos 90. No entanto, isso não explica por que Marie viu uma foto do Cypher como alguém chamado Dr. Gold segurando ela quando bebê. Se esse médico se chamasse Dr. Fielder, isso poderia fazer sentido, sugerindo que ele roubou a identidade do verdadeiro médico. Talvez a explicação seja que, após assumir o corpo e a mente do Cypher, Godolkin o forçou a se passar por um homem chamado Dr. Gold, de alguma forma se infiltrando no ultra-secreto Projeto Odessa. Além disso, ele parecia muito com o mesmo de agora, embora isso fosse por volta de 2007, quase 20 anos atrás. O Dr. Gold estaria na casa dos 30 anos, o que o torna na casa dos 50 agora. Eles colocam até a relação do ator, né? Que ele tem 49 anos. Então vamos atribuir isso a ótimos genes e uma aparência jovem. Esse processo todo, tá, de ter colocado lá a foto que a Marie vê com o Dr. Gold segurando ela quando bebê, e a gente vai tendo, né, essa linha toda de pensamento, cara, pra mim ela não encaixa, tá? Ela realmente não faz um sentido se a gente for parar e realmente esmiuçar. Conseguir fazer esse preenchimento todo, né, dos pontos, das lacunas, assim, para ver se realmente faz sentido como a história foi contada dessa parte especificamente. Eu não consigo ver realmente fazer sentido a explicação que eles dão, ou na real que eles não dão, porque eles vão mostrando, né, pra gente informações ali que depois, para mim, elas não encaixam.
Mas, pro sentido todo, qual seria o sentido maior que eles querem colocar nisso aqui? Cara, o Godot tinha capacidade de fazer isso e tal coisa, e fazia, né, quem estava sob o domínio dele se infiltrar e se passar. E se infiltrar no projeto Odessa, do nada, completamente do nada, são pontos que pra mim não encaixam, tá? Pra mim esse aqui realmente é um problema narrativo que a temporada passa. Ela só passa para chegar no ponto onde ela realmente quer chegar e tudo mais. Então, galera, aqui foram 8 pontos apontados por essa lista do Collider como 8 falhas da segunda temporada de GenV. Coloquem mais comentários o que acharam sobre cada item, concorda, não concorda, qual outra falha que vocês acham que deveria estar nessa lista aqui e não está. E não esqueçam também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.